todos. Hoje, dia 1º de agosto, começando mais um mês, estamos aqui para mais um bate-papo com amigos. Hoje vamos receber minha grande amiga, talvez uma das minhas amigas mais antigas, Gisela Tipulo, que estará aqui conosco conversando hoje. Vamos adicioná-la, Gisela já chegou. Lembrando que o nosso vídeo ficará disponível no meu YouTube, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes, e no IGTV. Olá, Gi! Oi, tudo bem? Que gostoso! Chegou a nossa hora! Oba! Que gostoso! Olha, já estamos recebendo os nossos convidados, já Ai, entrou que a legal! Marla, Beatriz, A minha prima Denise. Denise. Que Ai, Gi! delícia! Nossa, que prazer imenso receber você, né? Eu que estou Ai, muito feliz de estar aqui, de você ter me convidado. É uma honra estar aqui e uma alegria muito grande. Estou com muito contente. certeza. Vai ser aí uma horinha bem gostosa. O Fernando já está Ai, entrando, se vai, que né? legal. Poliana, prazer receber a Poliana. Pessoal, vamos entrando, né? Então, depois desse bate-papo, vai ficar disponível para vocês, tanto no story da Gisele, o link para o IGTV, como no meu. Olha a A Cris Cris. Fock entrando. Hoje, tá vendo? Eu devo a você esse orgulho, A essa honra Renata desses Piloto é prima convidados. nossa. Ai, legal. Que As amigas gostoso. Andrelinas, né? Estão todas aí, né? Espero que venham, Sim, né? Assistir, né? com certeza. Bem lembrado, Gisela. A gente está fazendo uma homenagem aos 100 anos do Colégio Santo André esse Ai, que ano. legal. Vamos lembrar Muito todo bom. mundo. Somos amigas, né? Acho que não dá para falar muito há quanto tempo, né? Faz mais de 40 anos. Vou falar baixinho Faz. essa parte, né? Não, acho que não tem que Exatamente. falar baixinho, não. Tem que falar alto, porque isso é uma alegria muito grande, ter amigo de tanto tempo assim, né? Sim, Eu Gi. acho que é muito bom. E que a gente Conservar a se fala amizade há tanto. quanto tempo, não é? Não só nós Exato. duas, como todas as nossas, né? A Cris, a Renata, a Márcia, muitas. É uma amizade que não acaba, né? Porque passa tempo e a gente está aí, né? Muito Sim, bom. que ficamos no Santo André até o terceiro colegial. Fomos eu, você, Helena Fausta, A né? Márcia, Pessoal de Pequito, Mirassol, a Márcia isso. Pequito, né? Muito Fomos gostoso. aí. Foi muito gostoso, sim. E temos aí nosso grupo até hoje, né? A Então, tecnologia ajudou, né? Tem gente que fala que ajuda, é ruim, mas acho que se a gente usar direitinho, não é ruim. Foi muito bom. Aproximou todo foi, mundo, né? A gente pode estar batendo papo, conversando, trocando ideias. com Muito bom. certeza. Eu adoro a tecnologia, por causa dela que eu estou aqui fazendo esse programa Isso mesmo. já há mais de 3 meses, né, Gisela? Eu já estou, acho Isso que é mesmo. 14ª semana, está sendo uma delícia, né? Ah, eu sou Hoje, fã de carteirinha sua. com certeza, está sempre por aqui, né? E Gisela, eu queria que você conversasse com o pessoal que está entrando. Tem muitos amigos seus, tem amigos meus. Eu gostaria que você se apresentasse para que a gente já começasse esse bate-papo. Enquanto isso, eu vou colocar nosso título. Nós temos 2 momentos, pessoal. A Gisela vai conversar com a gente sobre essa tripla jornada da mulher atualmente, né? Mulheres que estão aí com mais de 50 anos e que vivem a modernidade, apesar de muitas vezes ter sido criada numa moda antiga, vamos dizer assim, né? E nós temos hoje um desempenho, a Gisela é uma pessoa com sucesso profissional, uma pessoa maravilhosa, mãe de 2 filhos, mas enfim, isso é seu, você que vai falar sobre isso, Gi. Enquanto isso, eu vou pondo o Legal. nosso título Ah, aqui. então tá bom. Gente, eu queria contar também que a Ana é uma grande amiga e que ela sempre foi muito estudiosa. Então, ela é Ah, uma psicóloga nota 1000, que eu admiro muito, tá? Vou contar para todo mundo que ela sempre foi brilhante, não é de hoje, não. Né? Gisela! Sempre foi. Gente, mas eu, então, para contar, eu estudei no Santo André com a Ana, né? Até o terceiro colegial, fizemos cursinhos juntas, né? É Depois, aí verdade. ela foi para entrou na USP de Ribeirão, foi fazer psicologia, eu fui fazer farmácia na PUC, né? Depois que eu me formei, eu tive farmácia. Depois da farmácia, eu trabalhei no posto de saúde. Depois, eu fui para a Famerp e depois eu fui para o hospital.
onde eu fiquei um ano no laboratório. E depois do laboratório, eu estou desde 2013 no CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica. Estou lá desde então. Um trabalho maravilhoso, né, Gi? Muito joia, gosto muito, né? E eu e a Ana, a gente estava conversando dessa parte que a mulher, principalmente, tem que dar conta de tudo, né? Que a gente, eu e a Ana, por exemplo, somos mães, dona de casa, profissional, esposa. Então, a gente tem que fazer, tem que ser igual o Bombril, né? Mil e uma utilidades, né? Exatamente. Se virar no tempo, né? Isso, tem que ser tripla jornada, né? O que eu acho legal, Ana, que é uma coisa que a gente tem que ver, é que a gente é muito cobrada também, né? A mulher tem que ser, a casa tem que estar impecável, tem que ser boa profissional, uma mãe exemplar, dar conta de tudo, tem que fazer exercício físico e ser magra, né? Ah, Então, hoje em sim. dia, a sociedade cobra tudo, né? Mas a gente não pode dar muita bola, não. Eu, por exemplo, não me cobro assim. Se os outros estão cobrando de mim, é um problema deles, né? Mais deles do que meu, né? Acho que a gente tem, né? Acho que a gente tem que ver as nossas prioridades, o dia a dia. O que eu tenho que fazer hoje, né? Eu sempre tive costume de escrever o que eu tenho que fazer no dia. Um papel, um pedacinho de papel. Hoje eu tenho que, por exemplo, no supermercado, tenho que ler o artigo, eu tenho que estudar com o filho para a prova, por exemplo, quando era o caso, né? Naquela época, tem que comprar Isso. ração para o cachorro. Eu sempre escrevi o que eu tenho que fazer. Porque aí eu acho que a gente tira isso da cabeça, essa preocupação. A preocupação fica para o papel, entendeu? A gente não esquece nada, né? E eu vejo sempre a prioridade. O que eu preciso hoje de mais importante? Por exemplo, Isso. hoje eu tenho que. O mais importante seria estudar com o filho, que é criança, que tem uma prova, por exemplo, eu vou ajudar, ele está com uma dificuldade, vou ajudar. Então, essa era a minha prioridade do dia. Aí, ir no supermercado, isso aí eu vou amanhã, entendeu? E a roupa que você Exato. tem que lavar? Vou lavar depois de amanhã, entendeu? A Isso. prioridade hoje é essa. Então, E eu você sempre sempre fiz foi. isso. E eu sempre admirei você, Gisela, além de você também sempre ter sido brilhante, não vem colocando só em cima de Imagina, mim para, isso, não. Você sempre foi boa aluna. nada. E eu sempre te admirei muito, porque você sempre conseguiu organizar essa questão da casa, né? Você sempre foi uma pessoa que preferia você mesma cuidar, você mesma estar junto, né? Você teve pouca ajuda. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita, né? Na sua jornada. Isso eu Você, sempre tive, assim, eu sempre gostei de organizar, porque na minha cabeça, para eu saber o que eu tenho que fazer naquele dia, acho que isso me ajuda muito, tá? Eu não fico preocupada, eu não me perco, né? Não esqueço de nada, vejo o que é mais importante para aquele dia, né? E eu sempre dei importância para ficar com meus filhos, sim. Tá? Teve uma época da minha vida que eu preferi trabalhar meio período, ganhar menos. Passei num concurso na prefeitura, achei melhor não ir, porque para o momento ia ser melhor ficar com meus filhos. Então foi uma opção, ótimo. tá? Eu não acho errado quem não pensa assim, claro que não. Mas eu escolhi ter filhos, porque é uma coisa que eu queria muito, tá? É, Então eu escolhi mamãezona. ter filho e escolhi cuidar deles, né? Tive ajuda da minha mãe, da minha sogra, tudo, mas quem fazia a maior parte sempre fui eu. Então eu achei importante ficar em casa, por exemplo, de manhã todo mundo eu ia trabalhar, eles iam para a escola e à tarde estudar com eles, ver a tarefa, tá na televisão, ver o que está assistindo, dar exemplos. Por exemplo, se tem um desenho que está uma coisa esquisita, fala, você acha que isso está certo? Por que isso está errado? E eu não me Uhum, arrependo de ter feito isso. Isso foi ter visto uma prioridade, tá? Eu acho que isso, eu exato. criei dois seres humanos maravilhosos Com que, certeza. graças a Deus, nunca me deram trabalho. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante, esse tempo que eu me dediquei a eles, né? Depois vai sozinho, eles vão sozinhos. Mas eu acho que esse tempo da gente estar junto foi muito importante. Eu não me arrependo.
Sim. tá? E os dois são uma graça, né, Gi? São Graças muito a Deus. bacanas, muito educados, muito. E estão aí lutando na vida já, né? Já são Não, tem grandes. Você que. casou cedo, bem mais nova que eu, você casou. Não, eu Você tive filho casou com com. 30 anos, não tive filho menininha, não, né? Mas eu acho que a gente Oh, tem que mas foi fazer bem. essas opções na vida, né? O que que a gente acha melhor, o que que é prioridade. Quem também tem prioridade, não, eu não quero ter filho, também eu não condeno. Isso é cada um, é escolha pessoal, né? Eu acho que isso não tem problema, né? Sim, Não tem isso problema, não. mesmo. Mas você sempre foi uma lutadora. Eu admiro muito você, seus É, pais, né? Sua mãe, seu pai, são pessoas muito queridas. Aliás, não só por mim, né? São pessoas muito é queridas por verdade. todos, nossas Os teus amigas. também. Não, mas acho que a É, gente dá o exemplo, entendeu? Para os filhos, tudo. Eu tive exemplo de pai estudando, de mãe indo atrás, de mãe trabalhando, ensinando a gente. Então eu quis fazer pelo menos parecido, gente. né? Acho que os filhos vendo a gente sair todo dia para trabalhar, levando uma vida correta, fazendo tudo certinho, a gente está dando um exemplo, né? E isso é muito melhor do que Exatamente. qualquer coisa, né? O exemplo. A Luísa também, né? Você vai ver, não é uma menina excelente? Porque tá Com vendo os pais certeza. trabalhando, correndo atrás, se É, organizando. Então, isso não tem preço, né? Esse perfeito. exemplo é maravilhoso. Sim, às vezes a gente não tem o que dizer para os filhos, mas a gente fala, não precisa dizer muita coisa, apenas seja, né? Apenas Isso dê o aí é exemplo. verdade. É E isso você falou mesmo. uma coisa importante que às vezes as pessoas falam, né? Meu Deus do céu, como assim, né? Meu namorado ou a minha namorada está querendo casar, está querendo ter filho, mas eu tenho a minha carreira, como é que eu faço, né? E eu acho que você falou uma coisa muito importante. Primeiro, você falou a questão do que é prioridade na sua vida, né? Aquilo que você mais gosta de fazer, qual é a sua prioridade. Depois, você falou sobre organização da prioridade. Eu posso ter três prioridades, uma tripla jornada. Eu tenho minha casa, meu marido, minha família, meus filhos e minha carreira. Como que eu organizo isso? Então, acho que você deu uma dica legal para o pessoal que assiste a gente a respeito da questão da organização, do que é prioridade, inclusive dia a dia, não é entrar em Isso. desespero, Não, né? dá para fazer. Dá. Eu não estudei, não fiz um monte de coisa, fiz tese, tudo, só que naquele tempo, né? Dá para fazer. E hoje eu vejo que tem muita oportunidade, que tem muita coisa online, que não É, tinha uns anos atrás. Hoje tem um monte de curso online. Então dá para fazer. Acho que é só a gente se organizar, né? Outra coisa que eu acho legal, Ana, que a gente estava conversando, que ia falar, para a gente não esquecer, é que, por exemplo, eu sempre falo para os meus filhos também. A gente se forma, fica com medo, né? O que que eu vou fazer, né? Acho que, em primeiro nossa, lugar, a gente tem que estudar bastante, é, correr atrás, né? Fazer curso, estar se especializando, tudo. Mas não ter medo das oportunidades também, né? Não deixar passar, né? Teve uma exato, oportunidade de fazer um curso, vai lá e faz. Mas faz direito, vai, estuda, faz direitinho, que você pode aproveitar. Depois, com certeza, você vai aproveitar, isso. né? E não ter medo também, por exemplo, eu trabalhei em vários lugares totalmente diferentes, né? E na hora que a gente vai trocar de lugar de emprego, por exemplo, dá medo. É um Ah, outro desafio, claro que dá. Mas você chegou no outro lugar, deu o seu melhor. Vê por exemplo, fui trabalhar na FAMEP. O que, que acontece? E agora? Nunca dei uma aula. Vou ver como que os outros fazem, fui estudar, isso, fui para tentar fazer o meu melhor, né? Pode não ser ótimo, mas eu fiz o meu melhor. Vamos tentar fazer o possível, né? sim, sim. Outra coisa muito importante que você está falando, essa questão, né? O que que é o melhor? O que que é o perfeito? O que que é o ótimo e o que que é o bom? Né? Eu acho que o ótimo e o perfeito é o fazer, é encarar o Isso mesmo. desafio. Essa semana eu estava falando mesmo no consultório sobre a questão de oportunidades, né? Ah, eu nunca tive oportunidade. Eu acho que existem pessoas muito, muito realmente miseráveis, que essas pessoas eu Tem, posso claro que dizer, não, tem. essas pessoas têm dificuldade de ter oportunidades na vida, mas a gente não.
né? Existem muitas oportunidades, mesmo as pessoas com situações de vida assim abaixo da média, que a gente vê que conseguem batalhar. Então Isso essas mesmo. pessoas, eu acho que elas também são exemplo de como a gente deve agarrar essas oportunidades. E o que é uma oportunidade? A oportunidade é um convite como esse que a gente recebe, de Isso. participar com um amigo, né? A oportunidade, às vezes, de ir a uma festa, uma exposição gratuita no shopping, chamar a Aprender atenção das alguma coisa pessoas, lá, né? aprender, conversar, perguntar, né? A gente não Isso. faz uma palestra, a gente não precisa, ai, mas o que que eu vou dizer? Oi, meu nome é Ana Isso Cristina. mesmo. E seja lá no Conversa. emprego que você tiver, você pode fazer o seu melhor, não é? Sim, Vai sim, eu mostrando a lembro, sua possibilidade, vai mostrando o seu esforço, a sua vontade, né? Eu acho que isso é muito importante, né? exatamente. É, eu lembro que quando que eu entrei na Santa Casa, novinha de tudo, recém-formada, Eu fui lá, lembro. eu cheguei de São Paulo, né? E aí a cardiologia da Santa Casa me deu uma oportunidade de começar a trabalhar, mas eu tinha pouco trabalho durante o dia. Então eu atendia, fazia o preparo dos clientes, né, que iam para cirurgia, os pacientes que iam para cirurgia, depois via os pós-operatórios, conversava, trocava ideia com a fisioterapia, e aí eu ia lá para a sala dos médicos, que era a sala do café, né? E aí todo mundo que entrava, eu falava, oi, bom dia, boa tarde, eu sou Ana Isso, Cristina. Ah, sim, eu sou psicóloga. Ah, psicóloga? Agora tem psicólogo aqui, né? E isso, eles. mostra o seu trabalho, né? E o que o psicólogo faz? Então, assim, quantas pessoas não sabiam, né? Quantos Nem que médicos não tinha conheciam o psicóloga lá. trabalho? Há 30 anos atrás, né, em Rio Preto, só o hospital de base tinha poucas psicólogas, estava começando a formação, né? E eu vim de Ribeirão, vim de São Paulo também, e aí a gente começa a se apresentar. Então, às vezes, a oportunidade é simplesmente dizer, oi, eu Você sou Ana faz, né? Cristina. Isso. Tô aqui, tô Exato. tentando, né? Mostra e fazendo. Você sempre fez o seu melhor, não fez? Sim, com certeza. Mas Estudava pra caramba, sempre isso. gostei. O que que a psicologia da saúde faz? Na época era psicologia hospitalar, porque não existia o trabalho do psicólogo da saúde em geral, né? Hoje você trabalha num grande hospital, você vê como que a psicologia está inserida, né? E Em tem uma coisa bastante também, questão. hoje, por exemplo, se hoje a gente troca de emprego, a gente tem uma bagagem de 30 anos de formado. É diferente, é muito mais fácil a gente chegar num É, lugar e já dar conta do recado, né? Porque você já tem uma bagagem. Mas quando a gente começa, é mais difícil. Você está inseguro, pra... você acabou de sair da faculdade, não tem a formação que a gente já tem hoje, depois de tanto tempo, né? Exatamente. Mas tem que se esforçar e chegar lá. Todo mundo chega lá, né? Só Exato. querer. Eu acho que tem Sim, muita chance. exato, e todo mundo tem condições, né, de mostrar a seriedade, como que leva a sério aquela Isso, questão, independente da situação que a gente tem em casa, saber fazer um discernimento, saber observar o próprio comportamento para poder não ficar tão ansioso, tão perdido, né? Então a gente consegue ter essa jornada. Então eu acho que é isso essa de questão. observar como os outros fazem, acho que é importante para a gente fazer parecido ou totalmente diferente, né? Exato. Quando eu estava fazendo mestrado, eu lembro que eu falei, como que será que eu tenho que fazer lá na frente? Como eu devo me apresentar? Fui assistir vários. Uns eu falei, não, esse daqui é legal, olha, ficar nessa posição, fazer assim. Outros eu falei, não, desse jeito eu não posso fazer, Não dá para né? fazer isso. Isso, então a gente acho que também observar os outros, né? É importante Exatamente. também, né? A gente chama em psicologia de modelo positivo e modelo negativo, né? Ah, então eu não Aquilo sabia. que Eu usei sim, por então, intuição, eu usei pura ele. sabedoria, como você falou, A gente vai sabedoria de olhando, vida, né? vamos olhar, né? Como que eles fazem, né? Existe esse aspecto da aprendizagem social, de você ver o outro fazendo e você viu que o outro teve consequências favoráveis dentro daquilo que ele fez. E aí você aprende também. Né? Às vezes, essas consequências dependem do valor que a pessoa tem, que ela dá para a vida dela, o valor que ela dá na profissão. E eu vejo como você leva a sério. E a gente consegue entender qual é o objetivo da pessoa assistindo essa pessoa, conversando, né? Então, eu acho que a valorização, ela vem exatamente da seriedade que a gente trabalha, né? E de todo esse contexto.
E a divisão da jornada, né, dividir com a casa, dividir com o trabalho lá fora, a gente leva um pouquinho daquela mãe, daquela esposa, daquela dona de casa para o trabalho, e a gente Isso mesmo. traz um pouco da profissional para dentro de casa, né, Gi? O que que você acha? Eu acho que sim. E uma coisa que eu sempre penso, que minha mãe sempre falou, ó, se este e aquele, por que não eu? Então, por exemplo, uma época eu fui trabalhar no laboratório. Nunca tinha trabalhado no laboratório. Falei, mas eu vou conseguir fazer isso aqui. Eu vou dar um jeito, eu vou aprender. Então, a gente tem que se esforçar e colocar na cabeça, eu vou conseguir. Né? Se aquele Isso. aprendeu, por que que eu não vou aprender? Né? E então, acho que depende muito da gente. É, E a gente leva isso. mesmo. Isso que você falou Leva. para casa, um pouco da mãe, fala com uma, tem aluno, por exemplo, você é mãe, você conversa diferente, você entende aquela pessoa. Eu acho que a gente leva, assim. Eu lembro uma noite que eu cheguei para dar aula na faculdade, que eu dava aula de manhã e à noite, né? E o primeiro dia de aula depois da licença maternidade meu, porque você falou que você teve filho mais velha, né? Eu tive a Luísa com 37 anos, então teu mais velho já tinha 7 quando eu fui mãe. E quando eu entrei na faculdade, eu já dava aula há muitos anos, quando ela nasceu, e eu lembro que a hora que eu entrei na faculdade, levando aquele meu novo papel de mãe de uma filha de 4, 5 meses, né? Na verdade, ela tinha quase 6 meses quando eu voltei, porque eu peguei férias. E eu lembro que eu entrei e eu falei assim, agora eu sou também a mãe da Luísa. Então, Isso. assim, você entra com algo mais, né? E como você falou, não é obrigado. Ninguém, a gente tem que fazer os nossos discernimentos. Eu acho que todo mundo tem condições de escolher o que quer fazer, né? O que de tomar suas decisões, ter o discernimento daquilo, de saber se vai ser uma boa mãe, saber se vai ser um bom pai, né? Existe uma cobrança social muito grande a respeito dessas questões, né, de paternidade e até casamento, né, Gisela? Nós somos de uma geração que a mulher era fracassada se ela não se Se não casasse. casasse, se não tivesse filhos, né? Hoje está muito mais leve essa parte, né? Já Tá não está leve, mais bem tendo tanta falado, mas cobrança, ainda né? tem. Já é, Principalmente mas para a você mulher, falou né? bem. Ainda tem essa cobrança. Eu percebo muito O isso com homem, os se ele jovens ficar que eu atendo. solteiro, ele vai ficar passeando. A mulher já é vista de uma outra maneira, né? Tá? Infelizmente, não dá para acreditar que a gente está em 2020, século 21, né? Em Mas que a ainda tem, a gente. cobrança da mulher ainda é muito maior, né? Em todos os aspectos, né? Sim, É, a cobrança é muito maior, e a carga da mulher também é muito maior, porque no fim, muito. quem é obrigado a dar conta de tudo é a mulher. O homem, aqui a Exato. gente tem os homens que ajudam muito, né? Mas quem faz mais, o grosso, o papel maior é da mulher, né? Acaba ficando, né? De dar conta Justamente de por tudo. quê? Porque, infelizmente, a gente ainda tem uma educação muito machista, né? A gente vê relatos de moças muito novas, com 30 anos, né? Com 20 e poucos anos, que se casam, e muitas vezes a sogra, as tias, até os pais, né? O sogro, a sogra, às vezes a mãe, cobram que aquela mulher assuma toda a responsabilidade da casa, da alimentação, que a gente fala cama, mesa e banho, né? Então, que ela assuma a responsabilidade da coordenação de tudo. Então, e hoje em dia a gente tenta orientar que as mulheres criem os seus filhos, entendendo que aquela casa é uma família e família é uma comunidade. É a primeira É isso comunidade que a mesmo. gente convive. Como que eu vou conviver? Como que eu vou conviver com os meus amigos? Como que eu vou ter a minha família se eu não tiver esse aprendizado de que todo mundo lá é responsável pela convivência, pelo seu espaço. Então todo mundo se alimenta, todo mundo limpa, todo mundo suja, né? Então a gente Isso. precisa ter essa noção para ensinar os filhos homens, né? Se Eu os tenho um filhos são defeito. mais. Eu muitas vezes quis fazer tudo, né? É, Mas a gente tem que delegar tarefa, sim, porque é importante para a vida eles aprenderem também, perfeito, né? O dia que tiverem a perfeitamente. casa deles ou a gente não tiver mais aqui, saber É, como lava roupa, como faz isso. Mesmo que você tenha alguém para fazer para você, nem sempre você vai ter, né? Ou porque você não pode pagar, ou porque não tem profissional, você arrumou uma secretária e ela faltou, você tem que fazer.
né? Então, Exatamente. acho que a O gente tem que saber, saber fazer, para saber poder se mandar virar. fazer também, né? Isso. E conhecer o valor daquele trabalho, né? O cansaço que Isso. é aquilo. Muitas vezes um trabalho ruim, um trabalho que não tem muito retorno, um trabalho que daqui 15 minutos você tem que fazer novamente, né? Não tem salário, né? Não Não tem tem salário. remuneração, né? E às vezes a Exato, gente fica mais tempo fazendo as coisas da casa, assim, do que no seu trabalho. É uma outra carga horária, é uma outra jornada, né? Você fica exatamente. muitas horas se dedicando àquilo, né? Não é fácil, Exato. É, nada com fácil. certeza. E aí, Gisela, como você, quando a gente fez os bastidores dessa live, né? Você veio com várias propostas. E eu falei, não, nós não vamos jogar fora essas duas propostas, vamos dividir essa live, né? Aí eu me Então, animei, né? Me animei, eu, né? e eu também. E aí eu queria conversar com você a respeito da nossa outra questão, né? A respeito da situação A da automedicação, né? Que a da gente fala. automedicação e da intoxicação medicamentosa, né? Mas antes, apenas falando a Marisa, né, que está dizendo a Ah, é minha questão prima. da a sua prima, não tem salário e não tem reconhecimento, Não realmente. mesmo, não tem. As pessoas só vão ver o que você não fez, às vezes, né? Ah, mas você não passou minha blusa, né? Ah, minha É, blusa branca não tá passada, mas tudo que você fez, às vezes as pessoas não vê, ninguém vê, exato, né? Ela tem exatamente, toda a razão. A minha exatamente. sogra que está assistindo sempre falou uma coisa: as casas só mudam a conta de luz. O resto, os problemas são muito parecidos, não é? Exatamente. E é verdade. É, a minha sogra está assistindo também, através Ai, do que celular do bom. Fernando. O Fernando está aqui, a dona Terezinha também está assistindo, né? Tá vendo? A gente E tem sogras e pais, tudo para frente, né? A gente é, acompanhou o mundo, graças a Deus, né? aham, exatamente. Denise Então, Tipulo falando, a humanidade sempre vem do negativo. Com certeza é a gente tem muito verdade. mais gente que derruba do que gente que, Isso, porque né? E eu queria falar hoje, só pedindo licença, eu vi que uma psicóloga, amiga minha, Clícia, ela entrou, ó, o Fernando tá que banando a bom. mãozinha, né? Também. A Clícia, estou muito contente, Clícia, seja bem-vinda. Gostei demais de você entrar na nossa live aqui, né? Com certeza já é uma psicóloga de uma nova geração, mas já tem filhos, tem uma jornada tripla também. Ah, ela E também vamos está no começar, batidão. Então vamos, com Ana. certeza. Muito A gente obrigada, pessoal que combinou está de aqui. falar sobre automedicação, né? Eu acho que é muito importante. Automedicação, para quem não sabe o que é o ato de você tomar remédio sem a receita médica. Você mesmo tomou porque você pegou lá e tomou, ou alguém te indicou, alguém não responsável por, alguém não prescritor de medicamento, tá? Quem que indica medicamento para as pessoas? A família, os amigos, tá? Vizinhos. E a mídia, televisão. A gente vê toda hora É propaganda de isso. televisão. Dor de cabeça? Tome aqui isso. Cólicas? Tome aquilo. Não é? É Dor de cabeça não verdade. tem hora. Não é? É isso. Então, e isso, por exemplo, da gente ter na mídia, é uma coisa muito preocupante, assim. Por quê? Porque a gente dá a falsa ideia de segurança. Eu falo, mas se o ator está tomando, eu também posso tomar. Ó, dor de cabeça, fulano falou que é bom. Vou tomar, né? Isso. E isso é perigoso, tá? Eu estava vendo uma pesquisa que 77% dos brasileiros se automedicam. Nossa, Alguns Gisela. é muita gente. Olha que porcentagem grande, né? A maioria, 53%, são mulheres. Muitos são uma vez por mês e acho que 25%, se não me engano, toda semana. Toma um remédio sem receita, tá? É, o que as pessoas mais tomam são analgésicos, que são os remédios para dor, né? Remédios para febre, anti-inflamatórios e descongestionantes nasais, aquele remedinho que pinga no nariz, né? Exato. Isso é o que as E pessoas muitas mais vezes são tomam. perigosos. Isso. Acontece que as pessoas, então, têm falsa ideia de segurança, né? E isso pode levar a intoxicações. Porque as pessoas vão tomar uma quantidade, às vezes, a mais do que deveria ser prescrito,
tá? Em posologia diferente, às vezes é para tomar 2 vezes por dia, ela toma 3. Às vezes ela já toma algum remédio, vai ter uma interação medicamentosa com esse outro, tá? E ela não sabe. Tem um monte, todo remédio tem efeito colateral, e ela pode ter uma reação adversa, uma alergia, por exemplo, né? Então, é perigoso. E o que mais intoxica no Brasil, que a gente vê lá no centro, e em todo o Brasil, em todos os centros do Brasil, a gente vê que são os medicamentos. O que mais intoxica. Tá? Mais do que produtos de limpeza até, Muito Gi? mais. O remédio é o que Nossa. ganha. Tá? E outra coisa, a gente ter remédio, muito remédio em casa, também é perigoso com as crianças. Tem muito erro. A mãe, às vezes, vê a criança, o narizinho está meio entupido, vou pingar uma gotinha. Pinga do remédio para adulto. Isso é perigosíssimo. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Não é assim. Outra coisa importante, Ana, é que, às vezes, a gente está com um sintoma, você acha, por exemplo, estou com dor de estômago, está doendo um pouquinho o peito, pode ser um infarto. Entendeu? Exato. E aí você E a tomou um pessoa... remedinho para o estômago e mascarou aquele problema principal, né? Quando eu tinha farmácia, vou contar uma historinha que aconteceu Ai, comigo. adoro história. Essa historinha, eu também adoro as tuas, eu sempre presto atenção. Chegou um moço lá e falou assim, tô com dor na barriga. Eu falei, olha, mostrou do lado, tô com dor. Eu falei, olha, eu acho que você deveria ir para o médico, daí pode ser uma apendicite. Ele saiu da farmácia, Ana, me xingando de bruxa. Falou que eu era uma bruxa. Olha aquela bruxa da farmácia, não quis me dar um remédio. Tá? Um monte de gente ouviu ele me chamando de bruxa. Dali uns 15, 20 dias, ele voltou. Ele falou, fui operado. Aí eu me fiz de boba. É operado? Do quê? Eu tava com apendicite. Aquele dia que você me chamou de bruxa. Tá, era uma apendicite que você tinha. Então, se eu tivesse te dado um remédio, você podia ter morrido, né? Você podia ter supurado, né? Sim. Então, gente, esse é o perigo também da automedicação. Mascarar um sintoma de um problema que não é, você acha que você está com uma simples dor na barriga, mas é uma apendicite. Gisela, isso é um assunto interessante, né? Você lembrou dessa época, fui muito na sua farmácia, né? Você lembrou da época que você era farmacêutica e proprietária de um estabelecimento comercial, né? Chamado farmácia. E eu queria até que você falasse um pouco a respeito disso, né? Muitas pessoas falam assim, você falou, quem que mais indica a medicação, né? Muitas vezes eles falam, foi o moço da farmácia. Da farmácia, isso também não tá certo. Que às vezes nem é o farmacêutico, é o balconista, porque ele ganha alguma porcentagem se ele indicar, tá? Isso, eu nunca fiz isso, por isso que eu vendi minha farmácia, que eu acho que não dá pra gente fazer isso, tá? Não é... A gente está lá, você tem que ganhar dinheiro, claro, você precisa pagar as contas, é lógico, você não está lá só por prazer, é uma venda. Só que você não pode, você está vendendo a saúde dos outros, você não pode ficar indicando e não pensar no problema dele, não é? Então, isso não dá certo. Eu acho que a gente não pode simplesmente, toma isso, toma aquilo. E, por exemplo, uma pessoa lá com a pressão alta, eu lembro de um senhor, me dá um remédio para pressão? De jeito nenhum, o senhor tem que ir no médico. Tem que ver por que sua pressão está alta, qual medicamento vai ser escolhido para o senhor, tá? Então, tem muita farmácia, hoje melhorou um pouco, né? Mas pegava um remédio e dava. Não é assim. Pode abaixar sua pressão naquele dia? Pode, mas está errado. Entendeu? Exatamente. Pode levar à morte, precisa fazer exames, precisa ir no médico. E conta para nós, você que fez um excelente curso de farmácia e continuou sua carreira estudando isso e hoje trabalha num centro de intoxicação, assim, dos maiores centros do estado de São Paulo, né? Me conta uma coisa que já me perguntaram. Mas se é o farmacêutico que no laboratório faz o remédio, por que que ele não pode me dar o remédio? Por que que ele não pode também receitar o remédio? Né? Eu acho que isso é excelente. Quem vai examinar é o médico que sabe da doença, ele sabe, vai ver o sintoma que ele tem, que doença que pode ser, se ele precisar, ele vai fazer exames laboratoriais, se ele precisar, né? A gente está entendendo do remédio. Então, eu não acho certo esse negócio
Tem muita coisa que o farmacêutico até pode ser. Mas uma vez eu fui até num curso no Conselho de Farmácia e o palestrante falou, você não está achando isso certo. Eu falei, não, desculpa, mas não. Tem que ver se você sabe o que você está fazendo. Entendeu? Então, todo mundo, você vai lá, ó, eu tenho enxaqueca, todo dia dói minha cabeça. Eu sei o que pode ser? Não. A pessoa pode ter até um tumor, entendeu? Então, não é assim. Acho que a gente não está apto para isso, né? Eu acho que Isso. tem que ser, nada substitui a consulta médica. Tem muitos Exato. lugares que a pessoa vai na farmácia porque não tem médico, é a única opção que ela tem. Mas não é certo. Né? Eu acho que o certo é passar na consulta. Exatamente. O médico. Uhum. A Denise está dizendo, né, que a sogra dela quase que tomou um medicamento indicado para Parkinson porque a amiga dela disse que ela tinha, ou não Olha tinha, que né? absurdo, né? Ou melhor, queria tomar porque a amiga disse que era bom, mas não tinha a doença. Olha só. Então, olha só, Né? ela ia tomar um remédio totalmente errado, né? Isso a gente não pode fazer. E muita gente, a gente vê a vizinha, fala, minha pressão tá alta. Fala, mas eu tenho um remédio aqui que foi bom para mim. Então, não é assim, né? Não é porque foi bom para você que ele vai ser para mim, né? Nós somos diferentes, né? Sim. E existe dosagem, né, Gisela? Dosagem, por exemplo, às vezes em relação ao peso, principalmente criança, é um perigo, né? Criança é muito perigoso. Isso de intoxicação, Ana, também a gente sempre fala. A gente vê muita criança que pega remédio e toma. Não é porque ela vê a mãe tomando, ela acha bonito, né? Ela tá tomando um remédio. Remédio tem que ficar fora do alcance de criança, tá? Criança não pode pegar o remédio, é perigoso. Remédio de nariz, esses descongestionantes são perigosíssimos. A gente vê criança indo para UTI por causa disso. Tá? Ai, que horror, que medo. A gente vê, então. Por quê? Às vezes a mãe não sabe. Por exemplo, pega o Sorine, o médico manda usar Sorine. É um nome comercial, não estou fazendo propaganda, tá? Só para todo mundo entender. Aí é para usar para criança o infantil. A mãe não sabe, tem lá, eu tenho para o meu aqui, vai lá e pinga na criança. Entendeu? Então, isso o farmacêutico também tem que orientar muito. Olha, vai comprar? Para quem que é isso aqui? Ah, é para o meu filho. Quantos anos ele tem? Então, é o infantil. Porque às vezes o médico não marca direito. Entendeu? Exatamente. O médico marca Sorine. Chega lá na farmácia, ninguém sabe para quem é. Leva o adulto, a criança se intoxica. Tá? Só fazer um gancho, Ana. A gente está falando de intoxicação. Outra coisa que a gente vê muito em criança é pegar coisa embaixo da pia. A gente não deve guardar nada embaixo da pia. Detergente, brilho alumínio, cândida. Muita criança se intoxica com isso, porque está totalmente ao alcance. Essas coisas a gente tem que guardar no alto, longe do alcance. A criança não ter acesso. É muito perigoso. Sim, e até sabão, né? Sabão em pó, que ele tem um cheiro, né? Tem várias coisas que tem um cheiro gostoso, e que a gente tem vontade de comer aquele cheiro, né? Então a criança é exatamente isso. Eu trabalhei muitos anos com o Dr. Oswaldo Miura, muito amigo do seu pai, né? E além de cirurgião plástico, ele trabalha com queimados, né? Então, além de cirurgião plástico, ele também fazia muitos workshops a respeito do risco dos acidentes em casa, né? Então, por exemplo, como você vai, quando você vai cozinhar alguma coisa, no caso dele, ele não falava tanto de automedicação e intoxicação, mas ele falava bastante a respeito dos acidentes domésticos, derrubar coisas do fogão, derrubar coisa da pia, o café fervendo. Exatamente. E aí você está colocando uma outra questão também, né, que as secretarias de saúde falam muito sobre isso, né? Quando você compra um produto de limpeza, qualquer frasco de detergente está escrito, mantenha fora do alcance das crianças. Com remédio também tem um ponto importante, Ana, que para criança, às vezes ele tem um gosto ruim. Então, eles na indústria, eles põem coisas para ficar mais para a criança conseguir engolir melhor. Então, melhora o cheiro, melhora o sabor dele. E aí fica gostoso. Criança pega, por exemplo, um vidro de xarope, que ela acha que é docinho, é gostoso, e ela toma o vidro inteiro. Por isso que a gente tem que esconder.
tá? Não pode ficar ao alcance de criança, não. Outra coisa importante é que tem muito produto, por exemplo, um sabão, que a embalagem, a gente vê isso, é muito parecido com a embalagem do suco, por exemplo. A gente vê Isso. um desinfetante bonitinho, a criança não sabe o que é aquilo, tá? Então ela toma sem saber, ela acha que é o suco, pega e toma. Exatamente. É muito Exatamente. perigoso, tá? Porque tem um cheirinho gostoso, né? A Uma cor embalagem mais amarela. parecida, né? Exatamente, Gisela. E sabe uma coisa interessante também? A questão, por exemplo, que muitas vezes a família não leva em conta, que é você guardar um produto no pote de outro produto. Isso, eu ia falar isso. Já vi uma criança uma vez que ela se intoxicou porque a mãe guardou um produto que era para limpar a joia, eu não lembro mais o nome do produto, mas ela guardou na garrafa de Gatorade. Ai, meu Aí pai. não pode, né? Guardou na garrafa de Gatorade, deixou no carro, era um líquido transparente. A menininha estava com sede, pegou e tomou, tá? Ai, meu Então, a mãe, graças a Deus, ficou bem depois, mas a É mãe não tem corrosivo. culpa, não sabia disso, mas a gente não deve guardar. Garrafa de desinfetante é desinfetante. Antes tinha aqueles perueiros que passavam vendendo. Não sei se você lembra, vendia Isso. coisa caseira, assim, desinfetante, era tudo na garrafa PET. Não é? Então Garrafa a de criança. água, isso. Isso, então a criança via que lá, às vezes é um rosa bebê, é tudo cheiroso, uma cor atrativa e um cheiro maravilhoso. A criança bebe, né? Isso. Então é Uhum. muito perigoso, tem que tomar muito cuidado. Aqui, Eu a Denise conheci está falando, ó, reutilizar embalagem também é um perigo. É isso mesmo. exatamente, né? Toda mãe responsável, né? Pelo jeito a Denise é muito Ah, responsável ela é também. nota 10, viu? Ela é maravilhosa. Toda mãe responsável vai lembrar de falar isso. Vai, Ela escreveu isso antes que eu perguntasse para tá você. vendo? Depois, então, porque a gente sabe, a gente aprende, né? Eu acho uma coisa muito importante a gente ter essa noção dos perigos que a gente tem dentro da própria casa, né? Isso. O fogo, igual você falou, é perigosíssimo, né? O fogão. Uma criança mexe no bico do gás, aquilo lá fica aberto, né? Você sabe que uma vez, Gisela, a sorte é que eu cuspi. A gente ia para o sítio falando em histórias, né, e coisas nos potes errados, no lugar errado. Eu jogava bola com os meus irmãos e meus primos e os filhos dos amigos dos meus pais, né? A gente ia para o sítio do meu tio. E lá, a gente estava lá no campo de futebol e descia assim, acabava a partidinha de futebol, descia toda a criançada correndo lá para baixo, né? Eu já, nessa época, já devia ter uns 9, 10 anos, eu já não era pequena. E em cima da uma bancada que ficava logo lá no começo, ficava um filtro, tinha um galão em cima e a torneirinha embaixo. Eu cheguei, imagina, você é pequena, tomando sol, correndo que nem louca jogando futebol, você chega morta de sede. Eu peguei um copinho descartável, enchi aquele copinho descartável e mandei. Diz ela, era Era pinga. pinga. Você fica bebinha, né? Ó, A a sorte Marisa, é que ainda eu bem que você falou. cuspi, porque era muito Você ia forte, ficar mas bêbada. desceu, A Marisa, desceu minha um prima, pouco. que também é uma excelente mãe, irmã da Denise, tá falando que agora temos o perigo do álcool em gel. E é perigoso Isso. mesmo. A criança põe na boca. E criança, às vezes, não tem o paladar tão apurado, ela não É, percebe, ela toma. Ela pega um vidro de sim, pirona, que é amargo, ela toma inteiro, tá? Então, isso é perigosíssimo, né? E álcool sim, em gel ardeu também, até né? a alma, Denise. É. E álcool em gel é perigoso. Pode ir É no olho, perigoso. ela põe no olho, ela engole, Sim, não é? Ela pode e pegar, essa, sei lá, pegar fogo. Vai é, saber onde ela vai passar esse álcool, é perigoso. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado. É, e tem uma outra história, essa história infelizmente terminou com a morte da garota. Ela foi para uma chácara com a família e tinha cloro em Ai, volta da meu Deus. piscina. E ela pegou um potinho daquele cloro e foi cheirar para ver o que, que tinha dentro daquele pote, né? Ai, que Tem, tristeza. e ela morreu intoxicada, né? Eu lembro que na época a minha filha ouviu essa história, ela era pequenininha de tudo e ela ficou apavorada, né? Quando ela ficou Lógico, né? sabendo.
E aí nunca mais. Hoje ela não cheira nada, 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 né? E realmente é perigoso. É A perigoso. gente vê lá no Ceatox muita criança se intoxica com soda cáustica. Ainda tem no Brasil o hábito de fazer sabão em casa. Tem gente que ainda faz sabão, tá? E usa soda cáustica. Isso é perigosíssimo. A gente vê muita criança que se intoxica com isso. Ou come depois esse sabão que tem soda, tá? É. Ou come E a a própria soda. soda. Então é E a soda perigosíssimo. causa queimadura química também, né? E as Muito, queimaduras químicas, muito. elas são de terceiro grau. O médico não consegue controlar o Não, aprofundamento. Ela vai comendo, comendo, vai comendo. comendo O duro que às a vezes não é só pele. por fora, né? A boca, é lá por dentro, né? É por É o dentro. esôfago, o estômago, o que é pior ainda, né? O pior é que às vezes a gente não tá vendo. Então, essas É, coisas têm que ficar longe do alcance ou não tem em casa. é. Brilho Agora, alumínio é uma coisa perigosíssima, que ele põe nas panelas. Isso é uma coisa que a gente, se tiver criança, melhor nem ter em casa. Deixa a panela melhor sem não. brilhar mesmo, ou usa um De... bombril. Usa um bombril, Exatamente. tá? Mas é muito perigoso. Exatamente. Perfeito, Gi, perfeito. E assim, ainda temos um tempo, e aí eu quero fazer uma pergunta Ai, polêmica. meu Deus. Ai, Por Jesus. quê? Porque nós estamos em época que acabam algumas medicações por conta da gripe causada pelo vírus Covid-19, né? E as pessoas hoje em dia têm feito estoques em casa de ivermectina e a hidroxicloroquina. Então, você é farmacêutica, trabalha num grande hospital referência estadual para a internação dos nossos doentes, né? Inclusive, Rio Preto apenas não está ainda na fase vermelha por conta da grandeza desse hospital, que eu tenho um orgulho imenso, falo sempre dele, né, que é o Hospital de Base em Rio Preto. Mas a gente está tendo casos muito graves, né, de Muito. Covid e tudo mais. E as pessoas realmente estão questionando a questão, né? Tá certo que quando você não tem uma pesquisa, você ainda não tem provas, nem que funciona, nem que não Nem que não funciona. funciona. Mas a gente sabe que são medicamentos fortíssimos para doença autoimune, né? E a ivermectina, ela é hepatotóxica, quer dizer, ela pode causar morte por toxicidade do fígado, é isso, Gisela? Vamos O abordar que esse é assunto que eu acho perigoso importante. é que tem estudo que pegou a ivermectina e testou em células. E para matar o vírus, teve que usar uma quantidade muito maior do que é prescrita. Então, e tem muita gente tomando, ele não vai prevenir a doença, entendeu? Se tivesse um remédio que prevenisse, claro que ia ser maravilhoso, vamos tomar. Mas ele não está prevenindo, não é porque você tomou o comprimido de ivermectina, que também é usado para tratar piolho, que a gente, graças a Deus, não tem, né? Verme, piolho, tudo isso. A gente não vai prevenir a doença, né? Então, pode até ser usado quando for tratar, mas prevenir não vai prevenir nada. E o que se estudou é que teria que tomar uma quantidade muito grande para matar o vírus. Eu acho errado quando tem prefeituras aí que já dão um kit, né? Que vai antibiótico, vai a ivermectina, vai hidroxicloroquina. Alguém está doente, leva o kit. Não é assim. A cloroquina também tem um monte de efeito colateral, né? Não pode ser qualquer pessoa que vai tomar. Ela causa problema cardíaco. Então, por exemplo, se a pessoa estiver internada e o médico resolver dar cloroquina, tudo bem, mas ele vai fazendo eletro, ele está monitorando aquela pessoa. É diferente de eu pegar um kit, levar para minha casa e tomar à vontade. Eu posso tomar errado, eu posso ter um problema, nem estou sabendo, né? Estou com uma dor no peito lá, eu morro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que nada substitui a gente ir ao médico, né? No começo da pandemia, começaram a falar muito, fique em casa, não vá no médico. Eu acho que a gente tem que ir, sim. Se eu sentir mal, eu tenho que ir lá. Ele diagnosticou que está com Covid, aí ele vai me dar um remédio. O que, que eu devo tomar, né? Isso. Mas não eu comprar por conta própria a cloroquina, tomar à vontade. Isso de jeito nenhum. É aquilo que a gente falou, eu não sei quem está tomando, quanto tempo que ele vai tomar, se ele já tinha alguma doença pré-existente, se ele tinha algum problema, às vezes ele nem sabia, né? Quantos anos tem a pessoa?
Então, tudo isso é diferente. Muita Exatamente. gente, às vezes, pega uma pessoa jovem, de 20 e poucos anos, é uma coisa. Aí pega a gente que já está ficando mais velhinho ou um mais idoso, já tem, às vezes, pressão alta, diabetes. A gente não sabe, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Exatamente, né? Porque a diabetes, inclusive, ela contraindica uma série de medicamentos, né? E o Muito, nosso muito fígado e o importante. nosso coração, eles são influenciados por várias drogas, né? Inclusive drogas psicoativas. É muito perigoso as pessoas tomam, aí eu vou falar um pouquinho da minha área também, pessoas, por exemplo, que conseguem de um amigo médico e fala, não, mas eu já tomo faz tempo, só faz a receitinha para mim. E a gente sabe que é arriscadíssimo, justamente pela presença Muito perigoso. das crianças, a falta de um diagnóstico a respeito daquele problema, daquela fase que a pessoa está passando, uma fase de depressão, ou às vezes realmente um transtorno depressivo. Então, a automedicação, sem realmente o auxílio do médico psiquiatra, é absurdo, né? Então, eu quis abordar esse assunto da ivermectina, porque você, como farmacêutica, conhece justamente essas pesquisas. Quer E a dizer, gente tem se para medo. uma célula infectada com o vírus você teve que usar uma dose altíssima, é Mas lógico você que não vai ter que ter vai uma dose grande, né? e pode ter uma doença, né? Outra coisa, por exemplo, que a gente sabe, eu lembro quando eu trabalhei com queimados, mais uma dica para o pessoal de casa, né? Aquela pomada que o pessoal usava para passar nas queimaduras, né? Tudo bem, queimou o dedo com água quente, passou um pouquinho da queimada, como que ela chama? Agora eu esqueci o É nome. aquele tinha paraqueimol, tinha Picrato, vários picrato, nomes. De butezim. picrato de butezim. Isso, E pericrato de butezim. aquilo lá é Depois, quando tóxico, né? é tóxico. Então, por exemplo, para passar num adulto no dedo, ela não causava uma toxicidade grande, né, Gisela? Mas houve casos de mães, por exemplo, que a criança se queimou e a mãe passou no corpo da Corpo criança. inteiro. A E a Ana, criança a teve. criança, assim, uma coisa que a gente vê, a criança tem a pele totalmente diferente do adulto e do idoso. Ela tem a pele muito fininha. Então, se você passar uma pomada nela, vai absorver muito mais rápido, isso, né, já cai no sangue e pode ter um efeito muito mais importante. Então, é diferente de um senhor que passou, a gente passou uma pomadinha num pedacinho da pele. Criança, às vezes, por acidente, também pega um tubo de pomada, ela passa no corpo inteiro. Passa. E isso é muito perigoso, igual você lembrou da pomada para queimadura, né? Então, acho que Uhum. nada substitui a gente procurar um médico eu sei que tem lugares que não tem médico, tá? No Brasil inteiro, no mundo, né? Mas o É ideal verdade. é ir no médico, né? Uhum. Outra coisa, né, que você estava falando dos medicamentos, das psicoativos, remédios que são para depressão ou para outros transtornos, lógico, né? Para dormir, ansiolíticos. Isso, ou para tratar doenças, né? É perigoso também a gente ver criança que pega esse remédio da bolsa da avó que toma, entendeu? Ela vê a avó tomando, ela vai tomar. Cai no chão. Eu já vi um dia uma criança, era pequenininha, de 1 ano, ela engatinhava, acho que. E aí a avó sempre ia pegar remédio e caía no chão. E ela não pegava o que caía no chão, coitadinha, né? E a criança É, pegou e tomou. Criança come qualquer coisa que está no chão, né? Veneno de rato, que o pessoal põe, come remédio. Então tem que tomar cuidado. Se caiu no chão, tem que sim, pegar e jogar fora. Até um animal que sim. você tiver em casa, você tem um É cachorro, um perigoso. gato, ele pegou o remédio lá do chão, ele toma. Ele pode engolir, se intoxicar. Exatamente. Entendeu? A gente ri, mas pode acontecer. Então tem que Exato, tomar não, não é? cuidado, né? Exatamente. Tem que tomar muito Gente, cuidado. dificilmente nós temos a oportunidade de ter uma profissional desse gabarito Ah, esclarecendo tanta imagina. coisa para a gente, tá? Eu aqui fico sempre como advogada do diabo, né? Que é a que fica de olho no reloginho No aqui de tempo. cima, no Já passou tempo, o nosso né? tempo? São 54 minutos de Nossa, parece que a gente começou agora, foi tão rápido. Nossa, passa, passa adorei. muito rápido. Eu que estou com a experiência aí de 3, 4 meses, já indo para 4 meses
de bate-papo com amigos, todos os meus convidados eu fico frustrada. E antes de encerrar, eu queria dizer que outras Andrelinas entraram, a Helena entrou, a Lucinda entrou, né? Ai, que Algumas amigas delícia. nossas, A fiquei Astir é muito minha feliz. prima, a Astir Tipulo é minha prima. Adorei. Quem tem Isso, família tem tudo, não é verdade? Aí, ó, isso, família aumentando o nosso quórum. E as amigas de exato. longa data, igual a gente tem aquele grupo, também é maravilhoso, né? É, Isso não tem preço, né? isso, e eu agradeço muito essas amigas que vieram prestigiar, principalmente Ah, eu prestigiar também. você, Esse né? carinho, né? Esse carinho não tem preço, né? Coisas que não Isso. tem preço. E eu É, agradeço muito o seu convite. Foi um prazer muito grande, uma alegria muito grande participar dessa página da minha amiga psicóloga Natamil, né? Que eu admiro tanto. Gi, muito obrigada. Eu que agradeço você ter sido tão pronta em É aceitar, isso. né? Isso daqui, esse momento que eu tenho com as pessoas, está sendo um momento muito gostoso. Muito obrigada a vocês que estão aí agradecendo também, né? Dizendo que foi um bate-papo bom. Eu agradeço muito vocês. E sempre vamos ter aí pessoas, né? Eu já andei entrando em contato com outros amigos, outras amigas, que nós vamos trazer para vocês, sempre enriquecendo as nossas tardes de sábado, né? Então vocês podem divulgar bate-papo com os amigos aqui no meu Instagram todo sábado às 5 da tarde, tá bem? E aí, ó, Eu também estou oh, agradecendo a minha sogra, minhas primas, todos que estão aqui. Eu agradeço muito terem comparecido e prestigiado. uhum. E É todas as isso aí, amigas. gente. E esse Então, bate-papo, para quem perdeu a primeira parte, né, ele vai estar disponível no meu Instagram, no Instagram da Gisela, tá? E também, quem não tem, que quiser distribuir isso, às vezes mães que têm crianças novas, se vocês quiserem mandar para alguém que não tem Instagram, ele vai ficar disponível no meu YouTube, que se chama Psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Gi, um beijo enorme para outro para você. você. Muito Ótimo final obrigada. de sábado para todo mundo. Obrigada a Para vocês, todos gente. também. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão.